Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso ilustríssimo convidado com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes tem aqueles recados de sempre, né? Pode ser que um ou outro esteja meio enjoado de ouvir, mas sempre é bom lembrar coisas boas, coisas interessantes, né? Como o fato de você, por favor, compartilhar e curtir os nossos conteúdos, né? Toda quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, temos aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, no YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, um novo episódio do Ilustre Podcast. E também temos no nosso Instagram, @ilustre.podcast, todos os episódios lá no famoso link da bio. Você pode acessar todos os nossos 120 e muitos episódios até o momento, né? Com muita gente interessante e muita gente ilustre. E agora nós vamos conversar nesse episódio que estamos quase no número 130 aqui. Já ultrapassamos a barreira dos 3 dígitos há um certo tempo, né? E nós vamos conversar aqui com uma pessoa que vive da palavra, vive para a palavra. Vocês já vão saber que ele é uma pessoa muito intensamente ligada à palavra escrita, à palavra impressa. Um grande contador de histórias aí. E quando eu digo grande, tem muitos sentidos aí. Inclusive é um cara de estatura, um profissional de estatura elevada. Brincadeiras à parte, vamos conversar aqui com o escritor Marcos Bulzara. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Érico. Obrigado pelo convite. A gente poder bater esse papo, conversar sobre criações de livros, sobre histórias, sobre esse universo que é fascinante, né? É muito fascinante. Eu que sou cartunista, eu acredito que as palavras valem tanto quanto as imagens. Eu não sou corporativista nesse sentido. Tanto que um livro, você que é um escritor, né? Você sabe que as imagens são fundamentais na embalagem do livro, na capa dos livros, né? As imagens, a imagem, a gente sabe, vale até mais do que as palavras muitas vezes. Muitas vezes. E você que é cartunista sabe disso, né? Às vezes. Eu sei. Numa imagem ali, sem escrever nada, sem nenhum subtítulo, nada, fala tudo, mostra, às vezes, muito mais do que 5 linhas escritas, né? Mas por outro lado, você com as linhas escritas também tem que ter a capacidade de colocar emoção. Exatamente. E isso é um trabalho também, né, que a gente desenvolve. Atiça a imaginação, né? Aí as imagens que se criam na cabeça do leitor, né? Isso. Esse é o trabalho do escritor. E falando em escritor, eu sempre falo aqui pro pessoal que lida com artes, que eu nunca imagino que quando você é criança, você fala pra mamãe e pro papai: mamãe, papai, eu quero ser escritor. Acho que não aconteceu com você, né? Não aconteceu. Mas talvez você fosse o cara que fizesse as melhores redações na escola, como é que é? Na verdade, acontece. Meu pai era professor, meu pai é um homem muito culto. Ele é poeta também, escrevia bem, mas... Ele publicou livros? Como é que é? Não publicou livros, não. Na época não publicou, mas ele era professor, era um homem culto, vivia corrigindo a gente na mesa, se falava uma coisa errada, ele corrigia. Sério? Com um jeito, não é assim que nós vai, não é nós vai. Aquelas coisas assim, né? Sempre corrigindo, mas sempre com jeito. A minha vida inteira foi assim. Ele é falecido há muitos anos já. Tá. Mas eu não... eu sempre falo, existe uma pergunta, que é uma das perguntas mais emblemáticas da nossa vida. O que você falou isso, o que você vai ser quando crescer? E eu não sabia. Eu era pequeno, eu cresci sem saber o que eu queria ser. O meu irmão já falava: eu quero ser astronauta, quero ser, sei lá. Eu falava cada coisa. Né? E as crianças geralmente falam: quero ser jogador de futebol, quero... Você passou a infância não respondendo, nem formulando essa pergunta. Nem formulando, nem E por não saber o que eu queria ser, eu cresci e fui muitas coisas. Fui vendedor de tudo quanto é tipo de coisa, comércio. Bom, vendedor, criança? Vendedor. Não, depois de jovem, adolescente. Depois que eu cresci. Mas o vendedor precisa ter muita lábia, hein? Tem que saber falar, né? Saber falar. Mas... E eu não terminei... Na época eu abandonei o colegial até. Eu larguei a escola. Seu pai deixou? O professor deixou? Meu pai não tinha o que fazer. Eu não queria saber. Eu fui trabalhar. Isso não é pra mim. Não queria... Eu larguei. Olha, que ousadia, hein? Olha. A vida, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Casei, tive filhos, eu tenho um comércio também ainda hoje, tudo mais.
Mas passaram-se anos depois que eu me casei, tinha família e tudo mais. E eu um dia coloquei a mão na cabeça e falei, eu preciso fechar esse ciclo, né? Nossa, vergonha na cara, eu preciso fazer uma faculdade, uma coisa, porque... voltar a estudar. Né? Voltar a estudar, preciso fazer. Daí, eu tinha já mais de 35 anos que eu fui para a faculdade. Olha. Daí eu fui fazer publicidade e propaganda. Eu sempre gostei de comunicação, tudo mais, achei aquilo interessante, legal. Falei, vou fazer publicidade e fui para a faculdade. Que faculdade você fez? Aqui no IMEP, publicidade e propaganda. Tá. Depois fiz uma pós na SPM, em Campinas. E na faculdade, uma professora da faculdade de redação, a Neide Poli, ela é professora de português, de gramática, de literatura e tudo mais, e ela dava redação, uma matéria de redação. Toda semana a gente escrevia um texto, e ela corrigia. Mas um dia, ela devolvendo os textos, ela colocou o texto na minha mesa, ela olhou para mim e falou, Marcos, você precisa escrever. Falou assim para mim, no imperativo, assim, você precisa escrever. Olha eu não isso. entendi o que ela falou, eu falei, como assim? Não tá bom, preciso escrever de novo, né? Ela falou, não, você é muito bom. Você escreve muito. Você já pensou em ser escritor, escrever livro de ficção, criar histórias assim? Você já pensou nisso? E naquele dia, eu com quase 40 anos, eu descobri o que queria ser quando crescesse. Eu falei, eu vou ser escritor. Ela falou que eu sou. E daí, eu já sabia que eu tinha uma certa facilidade para escrever redação, textinhos curtos, assim. Como as pessoas nascem com um traço bom para desenhar, eu sou uma negação no desenho. Eu tenho um filho mais velho que desenha muito bem, tem um traço muito legal e tudo mais. Inclusive, ele é design, né? Gráfico. Tinha que ser. Mas eu não tenho zero para desenho. Mas eu sabia que eu tinha uma certa habilidade para criar algumas historinhas, coisinhas na cabeça, inventar coisas no texto. Mas eu não achava que era nada demais aquilo. Eu achava que aquilo não era uma bobagem, não era nada. Mas quando ela falou aquilo para mim, você é bom, você precisa... Naquele dia eu falei, é isso, eu vou... Daí que eu falei, então eu peguei aquilo, acreditei nela, falei, então eu vou ser escritor, eu vou escrever um livro e tudo mais. Daí eu comecei a trabalhar, pesquisar, pensar e me estruturar. Daí que nasceu o primeiro livro, né, que é o Arquiteto do Esquecimento, né, que é uma lista telefônica, quase 500 páginas, né? Eu falei quando você chegou aqui que era um tijolão, né? É um drama histórico, né? Segunda Guerra Mundial, né? Tem toda uma narrativa muito dramática, muito intensa, né? Que ano que foi que você publicou? Isso foi em 2009, 2010. E quanto tempo você ficou escrevendo antes da publicação? Foram alguns anos, viu? Foram acho que uns 3, 4 anos. O toque lá da professora de redação foi que ano? Em 2003, 2004. Mas não foi a partir daí que você começou a tramar esse livro? A partir dali eu falei, eu vou escrever. Tá. Eu coloquei na cabeça, mas eu comecei a pensar mais seriamente no assunto. Antes, como eu sabia que tinha essa certa facilidade, eu já havia pensado em escrever um livro. Mas chegava na página 2 e acabava. Eu não sabia continuar, não sabia como fazer uma história. Quando ela falou aquilo para mim, parece que ele virou uma chave na cabeça. Eu falei, eu comecei a pesquisar. Eu também sempre gostei de ler ficção e tudo mais, né? Sim. Eu tinha uma noção mais ou menos de como as histórias eram contadas, eram mais de forma intuitiva. Você viu a técnica, você pegou a técnica. Esse livro totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. Eu fui na cabeça, fui criando e como eu falei, daí foi fácil, parece que a coisa vinha assim. Eu fui desenvolvendo e a coisa eu tive que segurar no final, porque como eu falei, senão tinha 1000 páginas no livro. Mas mas sabe o que é engraçado? Parece, você falou de virar chave, é muito isso, né? Talvez você não passasse da página 2, eu estou fazendo um exercício de psicologia de boteco aqui, né? Mas não passava da página 2, dava aquela trava e eu acho que faltava mesmo alguém para dar aquele empurrãozinho, né? É aquela coisa, eu sempre falo isso, já falei, às vezes até em palestras, em crianças, em escola, mas o poder de um elogio. Então eu falo, quando você vê alguém fazendo algo bem feito, o cara é um bom garçom, canta bem, desenha bem, faz alguma coisa bem feita, fale para a pessoa, viu? Nossa, como você é bom nisso, como você sabe fazer isso bem feito, nossa, parabéns, você não sabe que um elogio pode fazer, aquele elogio mudou minha vida. O elogio pode mudar a vida de alguém, né? E num momento que você precisa ouvir de alguma maneira, de alguma forma é isso, né? Porque se ela não falasse aquilo para mim, eu nunca teria virado escritor.
Eu continuaria, teria feito faculdade, talvez fizesse outras coisas. Eu tenho meu comércio, continuo a minha vida normalmente. Sim. Eu nunca chegaria ao que eu cheguei hoje, né? Com tudo aquilo que eu criei já de histórias e biografias, né? Até para a Polícia Federal, histórias de operações da Polícia Federal. Eu escrevi para 2 agentes federais, escrevi histórias deles. Então tem tantas histórias que eu já fiz e existem tantas expectativas de próximas histórias, grandes histórias. Que e é legal, né? Que esse aqui é de 2013, né? Isso. Nós estamos em 2024. Você já tem mais de 10 livros, é quase um livro por ano, um pouco mais que um livro por ano, né? Uma produção que agora, por exemplo, eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Uia, mas como você consegue? Não sei, nem eu sei também. Não é nada sistematizado, porque não dá para entender. Mas né? É porque esse meu amigo Joelson, da editora também, ele fica caçando gente e fica me provocando com trabalho e tudo mais. E eu vou, mas aí depende da produção, depende do cliente, depende da história. Né, histórias que são interessantes, né? Agora eu estou começando a escrever a história da Silvia Vinhas. Silvia Vinhas foi mulher do Luciano do Vale. Ah, sim. Ela foi praticamente assim, nesse universo de jornalismo esportivo, ela foi a pioneira lá nos anos 80, comandando o show de esporte, domingo inteiro ali, ela com o Luciano do Vale, todo o pessoal, Elia Júnior na época, da Bandeirantes e tudo mais. Então ela tem muitas histórias, entrevistas com Michael Jordan, Ayrton Senna, histórias de vida dela, que ela é dentista por formação. Olha, mas odiava ser dentista. Ela falou quando um cliente ligava cancelando a consulta, ela pulava de alegria. Ela odiava. Então a história é legal, histórias interessantes assim, né? São histórias que você mergulha nela, não é uma coisa à toa, né? Sim. Então, mas agora eu estou cada vez mais ocupado e eu que gosto de ficção. A ficção na minha vida também é parada por enquanto, porque eu estou só envolvido com biografias e não para de chegar novos projetos. É tudo encomenda do... Como é que chama o seu editor? O Walter. O Walter e o Joel, são irmãos, 2 irmãos. Quem trabalha nisso, na verdade, que faz todas essas prospecções e conversa e tudo mais, é o Joelson, que é um grande amigo meu também de muitos anos. Mas são 3 livros ao mesmo tempo, são eles, o pedido é deles. Ele que faz. Mas eles confiam muito em você, pô. Rapaz, você dá conta. E ele, na verdade, ele não tem outra pessoa na cabeça deles, por exemplo, que tem a capacidade de fazer da forma como eu faço, como eu construo a história. Né? E tem coisas que eu falo, não, mas procura outra pessoa, faz. E tem até dependendo do projeto, do trabalho. Eu tenho que dispensar porque eu também não tenho condições de escrever. Daqui a pouco é 10 livros ao mesmo tempo. Não dá, você não tem capacidade realmente, né? Não tem competência para isso. Não é nem questão disso, é tempo hábil para isso. Tempo hábil, né? Mas então, agora tem outras pessoas na própria editora que estão começando a delegar outros projetos e tudo mais. Alguma coisa, eu dou uma assistência, eu dou uma ajuda, né? Pontual, mas... produção mesmo, eu procuro agora segurar um pouco para senão a coisa não caminha, né? Fica, a cabeça, você nem dorme. Às vezes de noite você vai estar dormindo e começa a lembrar, pensa na história, pensa na outra, e a coisa é uma esse loucura. Tipo de ofício você não sossega, né? Não. Você tem que... não é que você tem, você se acostuma a ter. Você também como criador, você sabe disso, né? Você às vezes está aqui, surge uma ideia, um negócio, e você tem que guardar aquilo. E geralmente quando você relaxa, quando você não quer. Aí vem, né? É verdade. E com relação... Eu vou pedir para o Danilo, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva. É muito livro, mas eu vou tentar falar um pouco de cada um, que é legal que cada um reflete um momento de você, né? Um momento seu, né? De vida e tudo. Danilo, eu vou pedir para você colocar já o primeiro slide. Quase todos estão aqui, né? E vários dessa mesa aqui. Então eu queria que a gente já começasse a falar as histórias dos bastidores, até dos livros, que é muito legal, né? Bom, então, começar com o primeiro, então, que é o Arquiteto do Esquecimento. Por que tem esse aqui da esquerda aqui? Tá no seu site, João e Maria. É um livro que eu escrevi em parceria com essa escritora, Ana Paula Bergamasco. Foi depois do Arquiteto do Esquecimento. Então vamos falar do Arquiteto. O Arquiteto do Esquecimento foi, como eu falei, eu comecei a trabalhar e pesquisar sobre essa história. E é a história de um judeu polonês, Segunda Guerra Mundial, tem todo aquele drama que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial, invasão nazista na Polônia. Eles moravam numa vilinha no interior da Polônia e tudo mais. E a história de um menino, na verdade, é a história de 2 irmãos, um casal de irmãos, um menino e uma menina. E que eles, quando a Alemanha nazista invade a Polônia, mas eles acabam, os pais morrem, o irmão mais velho morre, e os 2 são separados, cada um vai para um campo de concentração. Minha nossa.
E ele não vê mais a irmã, e ele tem um grande trauma com a irmã, porque a irmã tem um acidente que ela sofreu na infância, ele foi meio culpado, ele se sente meio culpado por aquilo, então ele fica meio com aquela coisa na cabeça, ele lá no campo de concentração, imaginando o que a irmã está passando, né, com os problemas que ela tem. Então, na verdade, é uma história de dois irmãos, e se eles vão ou não vão se reencontrar um dia. A história desse rapaz, ele chama Doran, ele é um gênio, na verdade. Aquelas crianças gênio que nascem, um em cada milhões, nasce. Sim. Ele, desde criança, ele só vendo o irmão mais velho na escolinha rural lá, ele vendo o irmão, ele aprendeu a ler e escrever, só vendo o irmão fazendo as coisas, ele tem uma capacidade intelectual assim absurda, um QI absurdo, e então ele cresce assim com essa capacidade. Quando ele vai para um campo de concentração, na Alemanha existiam muitas indústrias, muitas fábricas que presos trabalhavam. Sim. Ele vai para uma indústria química. E essa indústria química alemã, na minha história, na ficção, eles estavam trabalhando, tentando criar uma droga que apagasse a memória, que causasse amnésia. Nossa. Né? E ele começa a trabalhar, tem um tutor dele lá, um alemão, que é um químico, né, que é o chefe lá. E o alemão começa a se afeiçoar com ele, porque vê que o menino, ele já é um rapaz, um adolescente, um jovem, já muito inteligente, muito capaz. Vê que o menino pega as coisas assim de um jeito absurdo, e esse menino começa a trabalhar nessa indústria. E ele que consegue criar essa droga, ele consegue decodificar todos os... Ali toda a coisa química, ele consegue criar na cabeça dele. Ele cria essa droga. Mas aí tem toda... Acaba a guerra, ele foge, depois tem a Guerra Fria. E essa droga é uma droga que até hoje as indústrias farmacêuticas seria um negócio fenomenal, uma droga que tivesse a capacidade. Imagine alguém que sofre uma violência terrível. Toma um remédio que esquece aquilo, apaga aquilo. Você não tem, quer dizer, aquele drama sumiu da sua vida. Você não tem mais, quer dizer, seria algo... É um negócio meio de ficção mesmo, né? Meio surreal. Mas quando eu estava escrevendo, inclusive quando eu estava criando toda essa história, eu vi uma reportagem, acho que foi na Folha de São Paulo na época, de um neurocientista, que ele é argentino, mas naturalizado brasileiro, Ivan Izquierdo. Inclusive no final do livro eu faço uma menção dele, agradecendo ele pela ajuda que ele deu, mas... E ele era chefe de uma equipe lá na PUC do Rio Grande do Sul, de neurociência, que estuda a memória. E nessa matéria falava sobre um estudo de uma droga que apagava a memória, porque estão estudando, sempre volta esse assunto, né? E eu vi que, nossa, que interessante, justamente isso que eu estou, né? Eu não sei como, na época eu descobri o e-mail dele na época, né? Mandei um e-mail para ele, eu me identifiquei, eu sou escritor, ficção. Eu estou escrevendo uma história, é ficção, mas eu quero o máximo de detalhes para ajudar, a ser mais verossímil possível a história. O senhor, como um neurocientista, falando sobre isso, né? Daí ele foi muito solícito, foi muito simpático, me respondeu e tudo mais. Mas ele falou, isso aí nunca vai acontecer. Isso aí é a matéria de jornal. O jornalista, geralmente, ele pega alguma matéria científica, não entende muito das coisas, ele precisa divulgar alguma coisa, ele precisa ter matéria, ele precisa colocar. Mas volta e meia volta esse tipo de coisa. Não, eles fazem coisas com ratos, estudos com ratos, que o rato esquece um negócio ali, porque ele pega uma enzima diferente, não é? Mas é um prato cheio, né? Mas é um prato cheio, é uma matéria fantástica, né? Ele falou isso, como ficção é maravilhoso, mas na vida real nunca vai acontecer. A gente faz estudos sobre isso, a gente estuda, tem uma equipe que trabalha com a memória humana, mais estudando a memória, mas não tem como. Daí ele fez algumas explicações para mim que não tem como você criar uma droga que faça isso. Né? Daí eu estudei muito sobre amnésia retrógrada, anterógrada, retroanterógrada. Eu estudei muito para escrever essa história, mas ele me ajudou, me deu algumas dicas, mas foi muito legal. Então esse rapaz ele acaba criando essa droga, mas depois existe uma briga de grandes grupos farmacêuticos para lançar essa droga, ele acaba tendo que fugir. É uma loucura, né? Mas é um drama muito intenso, porque, como eu falei no começo, tem a questão da irmã dele, que ele nunca mais viu, não sabe se a irmã está viva, se morreu, como ele conseguiu fugir do campo, teve uma situação difícil. Mas ele nunca mais soube da irmã, nunca mais viu, não ouviu falar. E a luta dele, na verdade, o grande drama da vida dele é reencontrar a irmã. Voltar a vê-la, saber se ela está viva, né? Então essa é a resposta no final do livro. Você vai ver, vai lendo a história, então é muito dramático, muito intenso. As pessoas choram com a história e tudo mais. Uma vez uma moça escreveu para mim e falou, nossa, você está me devendo 2 litros de soro fisiológico, tanto que eu chorei. Né? Então é muito dramático, muito intenso, assim, né?
aquelas reviravoltas lá no final, aqueles plot twist, né? Que se você alguma coisa parece que é, mas não é, muda, né? Então, mas foi totalmente intuitivo, totalmente intuitivo. Eu até ia perguntado como é que foi o processo com o editor, né? Porque você é um autor, é um autor estreante, né, com essa obra, né? Então, como é que foi esse processo aí de edição? Totalmente. Como tem esse meu amigo, Walter, que é da editora, né? Ele é amigo, mas é editor, né? É editor. Mas é uma editora prestadora de serviço. É diferente de uma editora comercial tradicional. Tá. E até hoje muitos escritores de nome estão eles lançando os livros. Sim. Porque vale muito mais a pena do que... Tem uns custos, tem uma série de situações, né? Eu imagino que assim, olhando de fora, eu já conversei aqui até com uma editora aqui no podcast. Até a gente fez com ela um podcast Como Publicar Seu Livro. Então, você é um dos caras, os escritores da série de escritores aí, meio sem querer, querendo, né? Então, assim, o que eu vi, até por essas entrevistas que a gente fez antes, é que o escritor fica mais dono do seu trabalho, sabe? Sim. A editora, ela não tem como dar um atendimento específico para cada autor, pelo que eu vi, sabe? Sim, sim. Então, você tendo a sua estrutura, mesmo que seja mais complicado escrever, você... Por uma editora, bem ou mal, você tem uma equipe que trabalha para lançar aquele livro, né? O escritor sendo dono da obra, mas ele é dono das responsabilidades, né? Ligadas a lançamento, distribuição e tudo, né? É mais trabalhoso. Mais trabalhoso, Mas o retorno acaba sendo melhor no sentido de que você, como sendo dono realmente daquilo, você define o que você vai fazer, e você se empenha muito naquilo, né? Você quer que dê certo, né? Quer que dê certo, né? Mas hoje as grandes editoras, elas pagam um percentual pro autor, que é um percentual muito pequeno, dependendo só se for um best-seller, um cara assim, muito grande, ganha um percentual um pouquinho maior. Mas quando você faz as contas, você percebe que vale mais a pena você realmente se lançar, você bancar tudo isso, você fazer. Então foi assim que eu fiz, né? Então foi totalmente intuitivo, eu criei tudo. Trabalhei. Depois que eu fiz esse livro é que eu fui estudar sobre escrita criativa, sobre narração literária, fazer curso, workshops, imersão, ler livros, entender né, que existe toda uma estrutura de construção de narrativa literária, como que você constrói, como que você faz. E daí eu fui aprender mais para desenvolver melhor aquilo que você quer. Você lapidar mais um talento, né? Você tem aquilo, você vai aprender mais. Então, daí que eu fui. E eu vi que quase que 99%, digamos assim, daquilo que eu fiz aqui estava dentro daquilo que era o correto. Né? Logicamente que hoje, se fosse reescrever esse livro hoje, algumas coisas eu faria diferente, eu alteraria algumas coisas por aquilo que eu já sei hoje, né? Mas a história em si é uma história muito intensa, muito bem feita. Tanto é que as pessoas que leem falam, nossa, aqui daria uma série fantástica, um filme, você pensar nessa história com todo o drama que ele tem. Seria algo muito, muito intenso, assim, né? Porque ele tem uma carga dramática muito, muito forte, né? Então tem as viradas no final lá, aquela coisa que você imagina que não é. Então, é uma história realmente que eu levei um bom tempo para trabalhar, foram alguns anos construindo, pesquisando, né? Muito. Né? E hoje a internet ajuda muito isso hoje em dia também, né? Certamente. Né? Então, muitas locações da história, você entra lá no Google, você vê como que é, como que não é, a própria história da Segunda Guerra Mundial, as indústrias alemãs, como que eram. Então, muita coisa eu pesquisei bastante, também para não apesar de ser uma ficção, é o que eu falo, o livro mais... Ele precisa mais do que ser verdadeiro, ser verossímil. Sim. Ele precisa parecer verdadeiro. A pessoa lê, nossa, isso aqui parece realmente que é... Nossa, parece que é isso mesmo, parece que aconteceu, né? Parece que é real. Né? E por isso que as pessoas, quando ele é bem construído, bem escrito, a pessoa chora, a pessoa se emociona, a pessoa dá risada, né? A pessoa fica com medo. Né? Porque eu sempre falo, todo mundo gosta de ser enganado. É uma frase controversa, mas Quando você compra um ingresso de cinema, quando você compra um livro de ficção, você está dizendo, viu, me engana. Eu quero ser enganado, mas eu quero ser bem enganado. Eu quero assistir aquele filme. Me engana direitinho. Você fica com raiva do vilão, você sofre com aquilo, você chora, você dá risada. Mas aquilo tudo é ficção, tudo mentira. A pessoa lê isso aqui, é tudo mentira. Não tem nada, 100% mentira. Claro.
Né? Mas poderia ser real. Mas poderia ser real. Tem uma moça que, uma blogueira de literatura lá de Brasília, naquele tempo ela mandou para mim, ela começou a ler, ela trabalhava num shopping, numa loja de shopping. Tá. E nas horas de folga dela, ela sentava aqueles sofás do shopping ali e aproveitava para ler. Ela lê muito rápido, lê muitos livros. Ela lê 10, 15 livros por mês. Nossa, que ela vive como? Eu não sei. Mas ela lê muito, ama leitura. E ela pegou meu livro e disse que chegou um momento que tem esses momentos dramáticos, muito intensos. Ela no sofá, no chão, disse que ela começou a chorar. Daí chegou segurança, assim, um pessoal envolve, o que está acontecendo? Ela falou, não, é o livro. Então, mas é tudo mentira. Sim, nada disso é real. Nada disso. Mas você ser enganado dessa forma isso que é o legal, né, das histórias. Você criar algo tão bem feito, tão intenso, que você leva a pessoa a acreditar naquilo, a entrar naquilo. Né? E esse é o trabalho do escritor, é pegar o leitor pela mão, puxar para dentro da história e falar, venha ver o que vai acontecer aqui. Né? Porque se você lê aquilo e não diz nada, você passa uma página, 2, 3, 4, não mexe com você de nada, aquilo não vale a pena. É uma leitura que não vale a pena, quando você não se envolve com ela. Né? Então esse é o grande trabalho, você fazer com que o leitor se envolva com a história, entre na história, caminhe dentro da história e se emocione, né? E fique brabo, fique com raiva e chore, ainda mais. E assim, eu acho que é a grande realização do contador de histórias, né? Sim. E é uma experiência, hoje fala muito essa palavra, experiência, vamos ter uma experiência, né? Mas pegando essa palavra da moda, né? A experiência do livro de ler um livro bem arquitetado é inesquecível, né? Com certeza. E é interessante acontece comigo também, eu estou lendo um livro legal e vai chegando no final, é uma história interessante, você está preso naquela história. E quando vai chegando no final, você vai ficando meio deprimido, porque está acabando. Muito você não queria que acabasse. Você vai ter que se separar daquele livro, né? Você queria continuar e tudo mais. Né? E por escritor é interessante também, uma vez eu vi, acho que foi a Lígia Fagundes Telles, escreveu As Meninas, e ela, uma entrevista dela falando. E é interessante, achei aquilo muito legal e isso é uma realidade. Esse livro foram alguns anos escrevendo, eu pensando no personagem, nas histórias, nos dramas dele. Eu falo que às vezes eu dormia, eu pensava nele. Isso fica muito real para você, né? Fica real. E a Lígia falando, quando ela terminou de escrever As Meninas, ela disse que ela chorou. Olha ela isso. chorou porque ela não iria mais encontrar as meninas. Tinha acabado, a história acabou, eu não vou mais encontrá-las. Porque enquanto você está escrevendo, os personagens estão ali, você está envolvido com os personagens, tá criando história com os personagens, os dramas dos personagens, tudo mais. Acabou a história, acabou. Não vai acontecer mais nada. Tudo que já aconteceu já. E eu lembro quando ela contou isso, eu achei interessante, porque é verdade. Você convive com aquele personagem e quando você acaba aquilo, fica meio que um vazio, né? Porque aquele personagem já não faz mais parte da sua vida. Ele já... Mas por isso que vocês escrevem outro e mais outro, né? Você nunca mais vai ter esse vazio, né? Você não quer ter esse vazio de novo. A ideia é essa, você continuar criando e pensando em outras histórias, né? Maravilhoso. E me diga uma coisa, você falou que demorou vários anos para fazer esse primeiro. Eu suponho, pela sua produção de mais de 10 livros, eu acho que você nunca mais teve tanto tempo para escrever um livro de novo, né? Não. Qual que foi o segundo? A sequência? Esse João Maria foi um livro... É um livro bem juvenil, bem infantil, na verdade. Um livro, é uma comédia romântica. Entendi. Essa é uma escritora que a gente conheceu. Na época nós tínhamos um grupo de escritores que a gente formou, lá em 2011, 2012, por aí. E não sei como, na internet na época, a pessoa se conheceu, vamos formar um grupo para fazer eventos. A gente fez evento acho que em São Paulo, em Brasília, em Curitiba. A gente reunia, fazia alguns saraus, alguns eventos. E essa foi uma escritora que eu conheci, daí eu fiz, a gente conversando, surgiu essa ideia, ela tinha lançado um livro também, sobre um drama também, baseado também numa história da Segunda Guerra Mundial, também por coincidência. Vamos fazer escrever um livro juntos. Nós criamos João e Maria. É uma história de um rapaz, o João é um cantor de rock de uma banda, um cara famoso de uma banda de rock, e a Maria é uma fã, aquelas fãs apaixonada pelo cara. Então é uma história assim bem... Uma fábula moderna. Totalmente diferente do Arquiteto do Esquecimento, que é um drama muito pesado. Eu fui para uma comédia romântica, né, bem... E daí a gente escreveu em parceria, cada um escreveu, ela escrevia a personagem Maria, eu escrevi o personagem João. Então cada capítulo é a mesma cena vista de ângulos diferentes.
Então Olha, ficou uma história interessante essa. Ficou uma história coisa interessante. híbrida, assim. E ficou uma história interessante, uma comédia romântica mesmo, né? Sim. Tem toda uma história de amor e tudo mais. Mas esse foi muito... A gente demorou, acho que 2 ou 3 meses para escrever essa história. Olha! Foi concentrado, muito, esforço concentrado. Porque também, como o Arquiteto do Esquecimento tinha muita pesquisa, né, como eu falei, toda essa trajetória do personagem de Segunda Guerra Mundial e tudo. Então, é muito mais intenso, é muito mais trabalhoso, né? E todos os desdobramentos que eu criei na história também, tem vários isso é trabalhoso, né? Para você criar. Mais denso, sem desmerecer o João e Maria, mas ele tem mais densidade. Muito mais simples, muito mais prático. Aquela história é isso, assim, papai acabou, né? Então não tem... Mas depois eu fui pro... Que eu acho que foi assim, foi Verdade Letal, foi o terceiro. Sim. Esse é um drama também, mais policial. É a história de um homem que ele é condenado à morte por injeção letal nos Estados Unidos. Sim. No dia que ele vai ser executado, ele escreve um bilhete, uma cartinha, ele chama um rapaz que trabalha ali na cadeia ali, e ele pede para ele entregar aquele bilhete para a filha dele dali a 9 anos. Nossa! Dali a 9 anos, é um plano que ele tem. Ele já conhece o rapaz, o carcereiro ali, já fez amizade. Viu? Eu peço um favor para você. Você vai entregar isso para minha filha, mas daqui a 9 anos. Ah, tá bom também. Então o livro começa com essa situação. E o primeiro capítulo é a filha dele, tá na casa dela, tudo mais. Bate na porta, um cara, aí ela abre, um cara com um envelopão assim, penitenciário, não sei daquele, né? Entrega para isso aqui, mandar entregar para você. A hora que ela vê, o que é isso? Não, do seu pai. A hora que ela vê que é do pai dela, ela não quer, porque o pai dela foi condenado por matar a mãe e um amante, o suposto amante da mãe, a facada. Nossa! E ele é tudo que ela não queria ter, isso. E ele é réu confesso. Ele é réu confesso. Mas ele escreve no bilhete e fala, você precisa descobrir a verdade. Tipo assim, vai atrás, procura saber a verdade, você vai descobrir. Ele não fala muito porque o bilhete podia ser interceptado, mas ele não podia falar nada. Não entra em detalhes. Ele não podia falar nada porque não podia não chegar nela. Desculpa, você vai descobrir a verdade, você vai... Daí ela fica desesperada, ao mesmo tempo que ela odeia o pai por causa de tudo que aconteceu, mas ela fica... Aquilo na cabeça não sai, ela fica... Então, o livro é a história da filha tentando descobrir essa verdade letal. O que é isso, né? Até que tem a frase que existem verdades que só a morte pode revelar. Olha. Esse é um livro também... Então, o drama dela com essa e ela vai essa atrás, questão aí, né? e ela vai, não, vou descobrir, ela começa a puxar uma linha aqui, puxar aquelas coisas, umas pontas meio soltas da vida dela, da história dela, perguntar para os tios que criaram ela, e eles começam a desconversar aqui, desconversar ali, ela começa a desconfiar de alguma coisa, começa a perguntar, mas daí ela começa a ir, daí ela começa a descobrir alguma coisa. E quando ela começa a descobrir, ela não pode descobrir, isso que é o detalhe. Quando ela começa a descobrir, ela começa a ser perseguida, porque ela não pode saber a verdade. Mas ela começa, vai. Então, também é uma reviravolta lá no final, você saber o como assim que aconteceu, não é? Né? Até outro dia, uma moça que mandou para mim, ela falou que ela estava lendo esse livro, chegou no final, disse que ela estava sentada no sofá. A hora que ela deu aquele plot twist, que ela levantou na hora, levantou do sofá, ficou de pé com o livro na mão. Não é possível, não é possível isso aqui. Né? Que realmente tem toda uma... E é sempre no final. As respostas estão sempre no final. E é uma coisa que eu faço. Toda a história que eu começo a escrever, eu escrevo o final primeiro. Eu já ouvi de outro convidado aqui que fazem assim. Quando tem essa técnica. Que você falou que empacava lá no começo, empacava na página 2, né? Mas com técnica, você já arquiteta a história inteira. E o final, quando eu começo uma história de uma ficção, o final está pronto. E eu gasto tempo no final. Porque tem que ser o final como eu gosto, emocionante, dramático, com revelação bombástica, com coisa que eu sei que vai ser aquele final, aquilo eu não mudo. O livro inteiro depois eu vou mudando, eu vou alterando uma coisa aqui, um acontecimento ali que pode variar e tudo mais. Mas isso me ajuda por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Quando você está escrevendo a história, se você não sabe o final direito, você ainda não tem noção de... Você vai daqui, tá ali, daqui a pouco você vira para cá, daqui a pouco você vai para lá, daqui a pouco você chega lá, daqui a pouco... Não chega, você não sabe. Não, e tem toda... É muito interessante esse processo, pelo seguinte, né?
quem não tem que saber o final é o leitor. É o leitor. Você que tem que saber. Tem que saber, né? com certeza. E você vai levar o leitor ao Isso, final. Eu o leitor vou- que vai eu vou chegar ao apresen- final pelos caminhos que você apresenta. Eu vou que você já apresentar sabe o ele final. aquele final que eu criei especialmente, né? Então, daí eu Você não pode estar junto com o leitor na ignorância não. do final, né? Você não pode Então, ignorar o toda a desfecho. história ela é construída, ela é amarrada, ela é desenvolvida para chegar naquele final que eu já sei. Então não tem como tem algumas coisas lá no meio da história que o personagem não pode acontecer com ele ou pode por causa do final, porque senão vai mudar o final. O final não vai mudar mais, eu sei já. O final eu sei que aquele, né? Então assim como esse que depois teve essa contagem regressiva, que é a história de uma astronauta, a primeira missão tripulada a Marte. Esse aqui é um livro que é lá se eu não me engano é 2038, é uma coisa mais futurista. Uma ficção científica? Não chega a ser científica, mas existe a Agência Espacial Brasileira. Eu coloco como superou a NASA já. A Agência Espacial Brasileira está superando o negócio. Nós somos melhor que ele. Esperança pra gente. Pode pôr no próximo. Isso, Danilo, é isso aí. No telão fica melhor da gente acompanhar aqui. E tem essa frase aqui: quanto mais extraordinários os sonhos, mais difíceis as escolhas. Essa moça aqui, ela é uma astronauta, ela é uma piloto de caça. Quando começa a história... E outra coisa também muito importante na construção da narrativa literária é você começar uma história prendendo o leitor. Você já começar, eu falo a 200 por hora já com... Você não tem espaço para ficar... Tem espaço para divagação, né? Divagação. Você já tem que prender o leitor. Ainda mais nos dias de hoje, com tanto entretenimento que existe... Se você não tiver um texto que fica enrolando, o leitor não quer saber disso, né? Sim. Então, nesse livro, já nas primeiras linhas, ela já está sobrevoando o Cazaquistão num caça. Ela está pilotando um caça no Cazaquistão. Ela faz parte de uma companhia mundial de segurança, um negócio meio futurista, meio louco lá, tipo uma ONU, assim. Tá. E ela está sobrevoando o Cazaquistão e o caça dela é alvejado por um grupo terrorista. Isso já nas primeiras linhas. Ela já começa pedindo socorro, porque o caça dela foi alvejado. Ela tem que ejetar, porque vem um míssil na direção do caça dela. Ela perde uma perna, explode, ela perde uma perna no acidente, perde muito sangue, quase perde a vida, é capturado por um grupo terrorista e é sequestrada. Então o livro começa com essa cena. O caça dela sendo atingido, ela perdendo uma perna, perdendo muito sangue, quase morrendo, sendo sequestrado por um grupo terrorista, em umas grutas lá no meio do Cazaquistão. E começa assim, o livro já... Então você já... Opa, mas peraí, como assim, né? Nossa. Então, mas se começa assim... Isso que é mais interessante, né, pro leitor, né? Se começa assim, que outras emoções vão ter pela frente, né? E esse livro são divididos em duas partes. A escolha, que é a segunda parte, e o resgate, que é a primeira. O primeiro é o resgate, que é o resgate dela. Na verdade, como ela vai acontecer, é um mini spoiler aqui, né? Mas tem o resgate, a segunda parte é a escolha, que é uma escolha que ela vai precisar fazer. Ela já daí como astronauta, uma missão tripulada a Marte, uma viagem de 2 anos, todo um esquema de todo. Mas existem algumas situações da vida dela que ela não estão ainda muito definidas, ela precisa resolver. Então também tem vários dramas ali na história dela que precisam ser resolvidas e que é só lá nas últimas linhas que o leitor vai ter a resposta daquilo que daquele final que eu criei, que eu vou conduzir o leitor até lá. Então é bem intenso também, bem. Nossa, intenso é a palavra, hein? Olha, só de você falando dá vontade de abrir esse livro e começar a ler aqui. Mas temos um podcast para fazer, né? Então, vamos aqui para esse aqui, que é o Levanta-te. Levanta-te. Esse é um livro também. Esse é uma eu falo aqui, baseado numa história real, mas é uma ficção. Tá. Eu também, como cristão, sou cristão. E esse eu peguei um texto do Evangelho, de um dos Evangelhos da Bíblia. É um texto em que Jesus cura um paralítico. Tá. Existe uma passagem em 2 Evangelhos, no Evangelho de Marcos, que eu uso para falar esse texto aí. Jesus está em Cafarnaum, na Galileia. Ele está numa casa, como ele sempre fazia, pregava, falando. A casa está lotada de gente. Em volta da casa está uma multidão que não... Todo mundo ali tentando chegar perto, tentando ouvi-lo, tentando se aproximar dele, não é? E tem 4 amigos
que levam um paralítico. O paralítico está numa maca. Eles querem levar esse paralítico para Jesus curar o paralítico. Sim, é. Só que eles não conseguem chegar por causa da multidão. É muita, não tem como chegar onde ele está. E eles dão uma volta por trás da casa e conseguem ver que tem um espaço lá atrás. Eles conseguem subir no telhado, eles sobem no telhado, tiram lá, na época não eram telhas, né? Era uma cobertura do eirado que fala, e descem esse cara lá de cima da maca até Jesus está no centro da casa, da sala assim. De repente, o cara desce do alto pela maca. Olha só. Os caras com cordas descendo o cara no meio da sala. E daí, isso é um texto que eu já trago no começo do livro, que eu narro esse texto. Então você começa o livro, você sabe o final. O cara vai ser curado. Jesus cura o rapaz. Tá. Jesus cura ele. Só que existe todo um drama em torno... Eu criei todo o contexto da vida dele, como ele ficou paralítico. Tem todo um drama familiar. Entendi. Você pegou um episódio. Eu peguei um episódio da Bíblia e criei uma passagem, criou o entorno. Todo o entorno. Então, olha que legal. Né, como o The Chosen agora, o The Chosen é um sucesso mundial hoje, né? Sim. É mais ou menos isso. Eles pegaram a história de Jesus então criam um cenário, cenas que muitas vezes na Bíblia não está muito bem explicado ali, mas existem muitas cenas que você não sabe exatamente como aconteceu. Então, eu criei essa ficção. Então, também é muito, muito intenso, muito dramático, muito emocionante. Mas como que aconteceu, por que aconteceu. A família, tem problemas com a família em volta dele, com o irmão. Tem uma série de situações. Então, foi uma criação que eu fiz. E ficou muito, muito legal, porque, como eu falei, para a gente que é cristão, a Bíblia é uma realidade, real. Sim. Então, eu falei, baseado numa história real. Então, ficou também muito forte, muito impactante também, né? Mas usando a ficção para contar essa história, né? Então as pessoas vão lendo, vão se envolvendo, como aconteceu, que ele ficou paralítico, como que foi, tudo mais. Então é bem legal também, bem interessante. E a Bíblia, eu acho que dá para fazer muita coisa nesse sentido. Existem livros, existem outras histórias parecidas com essa. Sim. Muitos autores têm histórias assim que fazem com personagens bíblicos e tudo mais, né? Porque realmente tem muito material, né? Tem muito material para você fazer esse tipo de coisa e criar esse tipo de história. A partir da Bíblia, né? Nossa, maravilhoso. Vamos para os próximos slides aqui, Danilo? O que tem mais aí? Vamos ver. Eu tenho a impressão que é ficção, por enquanto vão dar uma pausinha, né? Agora as histórias reais, né, Marcos? Esse foi o primeiro. Um caminhão, uma flecha e um sonho. Foi... Esse foi o primeiro que te procuraram e falaram da história dele. O meu amigo meu que fez faculdade comigo, ele trabalhava numa agência que prestava serviço para a empresa ele chama Mãozinha. Mãozinha é o apelido dele. Mãozinha. Tá. Luiz Antônio Ferraza. Inclusive, ele, na época, ele tem uma mão, realmente, a mão dele é uma coisa... Mãozinha. Fenomenal. E o cartão dele, com a empresa que atua no Mercosul, né, é multinacional, digamos assim. Então, tem o cartão dele, Luiz Antônio Ferraza, embaixo de Mãozinha. No verso em inglês, Luiz Antônio Ferraza, Little Hand. Little Hand. Mas esse foi o primeiro livro. Daí, quando eu conheci a história dele, ele saiu de casa com 17 anos, uma trouxa de roupa nas costas. Olha só. E foi trabalhar numa empresa de caminho, numa transportadora lá, varrer chão. De onde ele era? Caxias do Sul. Ou era, não sei, tá vivo. Ele tá vivo. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Mas ele chegou a ter um polo aqui em Piracicaba, uma filial em Piracicaba, em Vitória, em Brasília, em várias cidades. Então, daí a gente construiu a história dele, contando toda essa trajetória. E daí eu nunca tinha feito uma biografia, sempre ficção, né? Bom, você também nunca tinha feito um livro de ficção, né? Mas daí eu usei os artifícios, vamos dizer assim, da ficção. Então, eu contando a história dele, então eu uso muito a narrativa literária. Então, eu pego as cenas, como eu faço até hoje, todas as biografias, praticamente eu faço isso. Eu pego a vida, porque tem muitas biografias que a gente vê que são relatório, não é biografia, é relatório. Ano tal, fiz isso. Isso é um risco que se corre, né? A história não fica nem um pouco atraente. Ano tal, fui para a empresa tal, ano tal, aconteceu isso. Com a Wikipedia da pessoa. Fica um relatório. relatório. Não, eu pego as cenas da vida dele e conto aquilo de forma literária. Sim. Então, tem uma cena dele, por exemplo, muito interessante.
é que ele, naquela época, já acho que nos anos 70, anos 80, ele tinha... Daí ele conseguiu o primeiro caminhãozinho dele, depois ele comprou um segundo caminhãozinho, tinha um funcionário que trabalhava com um dos caminhões dele, então, lá no interior, viajando, aquelas coisas. E um dia, ele também estava viajando para um lado, o outro estava para o outro. Um dia na casa dele, ligaram da casa dele, da Polícia Rodoviária Federal. Polícia, na casa do pai, de um irmão, não lembro como foi direito a história, acho que foi de um irmão. Contando que, infelizmente, teve um acidente, sei lá, que o seu Luiz Antônio Ferraz faleceu num acidente no caminhão, na estrada aqui, sei lá, que morreu. Precisava vir aqui para reconhecer o corpo, reconhecer o corpo. Nossa, foi aquele drama. E uma cidadezinha ficava meio longe, pegado. Daí, nossa, disse que foi o irmão dele, o irmão e mais 2 amigos. Viu? Vocês vão comigo lá. Ele foi, daí contou a história isso. Eles foram meio chorando, lembrando do irmãozinho. Não, sei lá, como que pode acontecer uma coisa dessa? Chegaram lá, estavam lá acho que estava na delegacia, num lugar lá, muito precário, assim. O cara recebeu ele, o delegado, o médico, não sei, recebeu, infelizmente, sinto muito. Daí entraram na sala, assim, viram o corpo estava coberto, né? A hora que entraram, um deles olhou, assim, viu, esse aí não é mãozinho, mas não dava nem para ver. Esse não é mãozinho, mas como você sabe, não é mãozinho? Falou, mas olha, ele tem um pé grande, ele é grandão, ele é do meu tamanho para ser mãozinho, tem um pé grande. Mas o pé desse cara, o tamanho desse pezinho de moça, isso aí não é ele, não. Mas daí foram ver, tirar, não era ele mesmo. Nossa! Era o outro, era o motorista do caminhão dele. Na hora que pegaram o documento, acho que o cara estava sem documentos. Pegaram os documentos do caminhão, mas estava não, Luiz Antônio Ferraz, o dono do caminhão e tudo mais. Tirou, pintou uma dúvida. Porque o que aconteceu? Ele estava na estrada, acho que furou um pneu, uma coisa, ele encostou. Daí ele estava mexendo, ele não sei o que ele foi fazer, olhar uma coisa assim, naquela hora passou no caminhão também. Deu só uma pum, na nuca dele. Na hora. Foi uma só. Morreu na hora. E daí, polícia, agora aconteceu essa. E daí, então, eu conto essa história, com todo esse drama, a pessoa vai ler, nossa, como que é? Né? Então, tem um amigo meu, o Ivan também, tem uma história dele também que ele sabe mexer com qualquer tipo de equipamento, Caterpillar, case, máquinas grandes, tudo isso, porque tinha que carregar muitas vezes no caminhão para levar. Sim. Então ele sabia mexer. Então no livro também conto que ele inclusive ele foi entregar uma vez um equipamento pro o Rolim, o comandante Rolim. Comandante Rolim, da TAM. Na fazenda dele. Não sei onde que era, não lembro que lugar que era. E chegou lá, só que a Caterpillar tem um sistema. Só técnico da Caterpillar que mexe na máquina. Então vai lá, o caminhão chega lá, tem que vir um técnico para tirar essa máquina, para dar todos o parecer, ensinar, mostrar, né? E só que o técnico ia demorar, acho que um dia para chegar. E o comandante queria já usar a máquina já na fazenda dele, fazer algumas coisas na máquina. E falou, viu, bonzinho, você sabe mexer? Eu sei, mas você... Não, mas não posso. Mas não posso fazer isso. Ele ainda ele não queria. Não, mas pode deixar que eu me viro. Pode deixar, com a Caterpillar eu me viro. Você põe a máquina aqui para mim, eu me viro. Eu explico para ele que não foi culpa sua, eu que obriguei você a fazer. Desde que ele desceu a máquina... Olha, bancou o bonzinho. Desceu a máquina lá e tudo mais. E daí o comandante Rolim aprendeu, ele ensinou, mas ele mexia. Nossa, o cara ficou amigão dele, nossa, adorava ele. Nossa, que legal. Daí ele... Então, tem essa história. E tem um lugar que ele ia lá no Pará, se eu não me engano, que tinha um morro lá que o caminhão não subia com a máquina. Ele tinha que descer a máquina, empurrar o caminhão com a máquina, depois descer. Então, era uma loucura, né? Trabalheiro. Mas então são histórias assim legais, interessantes, que a gente não sabe, né? Mas quando você começa a ler, você vai se envolvendo com aquilo. E escrito de uma forma assim, literária. As cenas, né? Então, às vezes coloca um pouco de drama, suspense, humor, dependendo da situação, né? Porque a leitura fica leve. Para não ser como se fosse um Wikipedia, né? Você está lendo ali, é só um relatório de coisas acontecendo só e... né? E o processo dessas biografias aí, você faz entrevista com Sim. No primeiro momento, a gente senta, conversa. Eu quero conhecer a primeira pessoa, quero ouvir a sua história. E não é uma vez só, são várias sessões, né? São várias. Eu gravo, sempre eu gravo, tudo mais. E daí, a partir desse primeiro momento, eu sei mais ou menos aonde eu vou caminhar, como que a história vai ser. E daí eu construo, eu faço um questionário. Eu monto um questionário. Eu sei a história dele mais ou menos o que é.
sobre família, sobre infância, sobre pai e mãe, sobre histórias de juventude, adolescência, acidentes, e não sei o que lá. Daí ele vai responder esse questionário. Sim. E depois nós vamos conversando sobre isso para eu construir as cenas daquelas histórias. E eu sempre falo, eu quero saber dos podres, eu quero saber dos perrengues. Porque... Isso é que é objetividade, vai direto no ponto, né? Porque são essas histórias que são interessantes. Sim. Quando você senta com seus amigos no fim de semana, você está com uma roda de amigos, lá numa piscina, ou brincando com a família, mais conversando, você começa a lembrar das histórias lá de 30 anos atrás. As histórias que você lembra não são histórias só que deu tudo certo. Você lembra daquela vez que o pneu furou na serra, entupiu a privada na praia. Você lembra das coisas que deram errado. Porque é isso que faz a vida ser diferente, né? Porque a nossa vida, 99% é rotina. Sim. A gente acorda e faz a mesma coisa todo dia. Essas quebras aí. Quando a coisa sai da rotina, é isso que é legal. É isso que é interessante. São essas histórias que valem a pena ser contadas. Que valem a pena, quer dizer, porque são coisas que. Porque ninguém quer saber o normal, o cotidiano. Eu faço, eu trabalho todo dia. De certa forma, vamos dizer que seja a jornada do herói, de que cada um de nós ou pretende ser, né? Pelos tropeços que você constrói uma trajetória. Mas é verdade, é isso mesmo. Você é o que você é por causa daquilo que você passou, enfrentou, as lutas, as dificuldades, né? Até o Walter lá da Life, ele falou uma vez, chegou um senhor lá com um livro, pronto, ele escreveu o livro dele, da vida dele, não é? Também, nossa, disse que era quase 400 páginas. Eles foram editar lá, ver, mas tudo, a vida inteirinha, dele inteira, não tinha um problema, não teve um problema na vida inteira. Uma vida coisa linear, boa. assim. É só coisa boa, só tudo certo, tudo feliz. Não existe vida assim, né? Isso é mentira. Isso é ficção. Isso é ficção, porque não tem vida assim. Memórias inventadas. Então, de certa forma. Você tem que contar as coisas que... Então, o que eu sempre procuro quando eu converso com as pessoas... né? Esse aqui foi diferente porque isso aqui são realmente histórias de operações da Polícia Federal. Aí já por si só, são operações arriscadas, são operações... Então, são dois policiais federais, agentes federais, né? O André e o Mário. Então, são 6 histórias de cada um deles. Tá. Né? Então, daí também tem todo... E uma das histórias mais interessantes, que acho que é do Mário, se não me engano, é a história do sequestro do irmão do Zezé de Camargo. Esqueci agora o nome dele também. O Wellington, também. Acho. É o Wellington, que cortaram a orelha dele, pedaço da orelha dele. Eu lembro disso. Programa do Faustão, do Gugu na época, não sei como é que foi aquela história. Exploraram bem isso. Muito bem isso. E ele estava na equipe que prendeu o grupo todo. Tá. Foi em Campo Grande. Os caras foram em Goiás, o sequestraram, tudo aqueles que é bom. E eles foram para... Daí eles pegaram o resgate, na época acho que foi $300 mil na época, uma coisa assim. E o grupo saiu, foi para Campo Grande, ficaram um tempo lá, tentando baixar o negócio, depois eles iam para o Paraguai. Estavam já projetando para o Paraguai. E naquela época não tinha toda a inteligência que existe hoje, de aparatos, né, de celular, tudo mais, tão moderno como é hoje. Mas eles tinham muitas escutas em algumas coisas. Eles começaram a monitorar grupos de pessoas, de traficantes, de bandidos que tinham ligações aqui e ali. Então eles começaram a descobrir que os caras estavam em Campo Grande. E daí eles conseguiram grampear um telefone de uma casa que eles estavam. Olha só. E que os caras não tinham localização exata, mas sabiam que os caras estavam numa região. E por causa de um filme de vídeo, não sei que filme na época que foi lá, que eles queriam alugar um filme e eles conseguiram ouvir a pessoa ligando na locadora para saber se tinha tal filme e tudo mais para alugar. Olha só. Não, foi alugado, mas amanhã tem, sabe o quê? Então a gente vai buscar amanhã. Daí, no dia que for, a polícia estava lá na locadora. Rapaz. Chegaram, a pessoa... Conversaram com o pessoal. Bom, fizeram todo um aparato, né, de polícia. Daí pegaram, seguiram a pessoa até a casa, chegaram lá, fechou, bateu, prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. Então, são histórias assim que bem que a gente não sabe, né? Mas são interessantes. E você lendo a história, os detalhes da história, né, da polícia e tudo mais. Então, e outras prisões, e outras operações. Então, esse foi um livro que daí não foi uma biografia propriamente dita, mas foram histórias de operações que os dois viveram. E na época até,
houve um estudo, não sei, acho que foi o André, que inclusive acho que ele é vereador lá em Campo Grande, é o deputado estadual agora, não sei. Ele tinha uma ideia de fazer série para algum streaming, né? Contando essas histórias, mas na época não vingou, mas agora parece que eles vão lançar mais alguma edição do livro, talvez possa ser alguma. Então, mas por enquanto está só na literatura só. Não, mas hoje em dia tá muito em evidência, né? Esse tipo de abordagem. Sim. Com histórias de policiais, né? É um gênero aí, como é que chama esse gênero aí não é de literatura, na internet. Depois eu vou lembrar. Mas esse assunto, esse tipo de... Até existe aquela aeroporto, né? Aeroporto Brasil, aeroporto Londres, que os policiais federais né, no aeroporto fazendo todas as abordagens, prendendo traficantes e tudo mais, né? Então é um negócio que chama atenção, né? Sim. Esse livro aqui você lançou quando? Esse eu acho que foi em 2015 ou 2016. Não esse lembro. Esse 2013. 2013. O seu romance é 2013? Não, esse aqui é 2009 ou 2010. Deixa eu confirmar aqui. Esse aqui. Eu acho que é 2009. Eu acho que é 2009. 2009. O do Mãozinha não veio em sequência? Não. Depois esse aqui foi aquele João e Maria. Sim. Depois veio o Mãozinha. Tá. E esse aqui você falou... Veio depois do Mãozinha, acho que eu lancei o Verdade Letal. Depois veio, acho que esse Agente Federal aqui. Vamos pro próximo, Danilo? Próximo slide? Já a sequência aí dos livros de não ficção. 7 dias. Essa é a história de um amigo meu, o pastor Aquiles Acerbi, que teve uma leucemia aguda. E é uma história também interessante, mas acontece que depois ele foi curado. Olha só. Depois de 2 anos teve uma recidiva que se fala dessa doença e ele acabou morrendo. Olha só. Mas esse livro, tem esse relato, eu falo 7 dias, porque quando ele contando para mim essa história, foi interessante, porque foram 7 dias em que foi de uma terça-feira até a outra segunda. Ele viveu uma montanha-russa de situações na vida dele, né? Que ele se viu com essa doença até ser internado. Mas no meio dessa semana, não é nada, não, isso é bobagem. Ele ficou aliviado, daqui a pouco, não, é assim, faz o exame. Um exame não deu nada. Nossa, ficou aliviado, depois refez o exame e deu lá em cima. Não, você tem que ser internado. Nossa, num espaço curtíssimo de tempo, então, né? Então eu conto ficou também bem intenso esse relato. Ficou muito, muito, muito impactante também. Se detém nesse período a obra. Nesse momento. Ele viu Ele lançou, a gente lançou junto. Né? Então a gente conta essa experiência. Não é a vida dele, nada. Tem algumas coisas do começo. Só esse recorte para ilustrar. Mas é esse recorte falando o que aconteceu em cada um desses dias. Tudo que ele viveu, as emoções que ele viveu, os altos e baixos e tudo mais. Né? E até depois, quando ele foi internado, foi tratamento, ele saiu, foi curado. Então, esse momento específico. Um livro inteiro com praticamente uma semana da vida dele. Olha, Marcos, precisa ser bom para fazer isso. E já voltamos no livro seguinte, já voltamos ao tema delegado, policial, né? Dr. Roberval Maurício, esse aí. E ele também é lá de Campo Grande, porque acontece. O Walter, ele é de Piracicaba. Morou a vida inteira em Piracicaba, mas já faz, eu acho que uns 12 anos, um pouquinho mais, que ele está em Campo Grande. Ele mudou para Campo Grande. A editora é lá. Não é isso? E ele tem um escritório em São Paulo também, que tem um amigo que trabalha em São Paulo. Tem o irmão dele que mora em Piracicaba, aqui, o Joelso, trabalha em Piracicaba, né? Mas ele mora lá. Então, por morar lá, ele conhece muita... O pessoal de Campo Grande procura ele para escrever. Sim. O que aconteceu com aqueles policiais federais que são de Campo Grande. Tá. Esse o Roberval, que ele é delegado, ele viu aquela história, leu a história dos dois, e ele ficou, nossa, eu também quero escrever minha história. Ele ficou empolgado, eu falei, eu quero. Daí procurou o Walter, a editora. O Walter entrou em contato comigo. Daí a gente fez também. Eu fui para lá, para Campo Grande, para entrevistá-lo, para conversar com ele e tudo mais. E é também uma história, a história de uma ascensão improvável, porque ele...
polícia, ele conta muitas coisas ali que até é meio complicado de perseguição, que existe. Em qualquer empresa tem problema, né? Ah, sim. Qualquer empresa. Sim. E na polícia não é diferente. Na polícia não é diferente. Na polícia civil. Né? Mas ele fez um concurso, entrou como delegado. Aí tem 3 classes de delegado, né? Delegado 1, 2 e classe especial, coisa assim. Você começa lá embaixo, vai subindo. Só que chega um momento para você ser promovido a delegado classe A, eu acho, se não me engano. É o governador do estado que tem que assinar uma autorização, um requerimento, alguma coisa assim. É uma coisa como se fosse um cargo de confiança. Entendi. A polícia apresenta uma relação de nomes e o governador fala esse tem tantas vagas. Assim, e para chegar nisso... Olha... foi... Não, e ele era muito preterido, porque ele tinha muitos problemas. Ele era um cara que batia de frente com muita gente. Problema prendia hierárquico, digamos assim. Isso, prendia. Ele desafiava. Desafiava, tinha umas coisas, né? Então, mas apesar de tudo isso, a coisa foi indo. E ele chegou a ser até delegado-geral do Estado. Olha, quando ele foi... Ascensão. E ele foi... Quando o governador, quando foi eleito, na época que ele foi delegado-geral, tinha... o delegado-geral é como se fosse um secretário de governo. Tá. Né? Antes os candidatos, eles colocam os nomes que eles vão colocar quando eles forem eleitos. Uhum. E tinha um outro nome que não era o dele. O governador colocou... O cara foi eleito. Uma semana depois, no Fantástico, saiu uma matéria de um problema com aquele cara que ele indicou como delegado-geral, estava envolvido num esquema de caça-níquel. Nossa Senhora! O governador ficou desesperado, falando, nossa, o que eu faço? Daí ele lembrou do Roberval, que na época também estava em ascensão, mas tinha muito problema, muito perseguido. Né? Ascensão, mas... mas era um cara que resolvia. Onde ele estava, a coisa funcionava. Ele só não era preferido, né? Ligou para ele, Roberto, preciso conversar com você, vem aqui. Daí foi lá, explicou a situação, eu preciso que você seja o delegado-geral. Não, mas não... Mas o que acontece? Ele tinha sido aposentado uma semana antes, saiu a aposentadoria dele. Tinha aposentado. Nossa. Da polícia. E para ser delegado-geral não pode estar aposentado. Tá. Tem que ser da ativa. Não pode ser alguém aposentado. Mas ele falou, governador, eu não posso ser delegado-geral. Eu estou aposentado. Foi aposentado semana passada. Não tem problema. Na primeira canetada minha no governo vai ser desaposentar você. Se reverteu a aposentadoria dele? Eu reverto a aposentadoria, você volta ativa e eu nomeio você delegado-geral. Rapaz. Né? Tá bom, né? Então é uma história assim, meio Nossa, muito louca, né? Mas é muito... E eu estive com ele lá. É interessante porque você andar com... Ele anda com uma arma embaixo da perna e uma arma do lado aqui e uma aqui, na Porsche. Né? Uma caminhonete, tava ele na caminhonete dele, assim, e é interessante que o cara dirige de um jeito diferente também, né? Ele sempre para, acho uns 4, 5 metros da frente do carro da frente, ele nunca cola no carro da frente, ele sempre para. E eu comecei a notar isso, né? Eu falei, eu vi que você dirige. Não, porque eu tenho que ter uma rota de escape. Se eu estiver colado no carro da frente, alguma coisa acontecer, eu não saio, eu tô preso. Ele não pode se portar como um cidadão comum. Porque ele já foi jurado de morte, né? Algumas vezes, mais. Né? Tem que ficar ligado. Já foram no prédio dele tentar matá-lo uma vez, ele matou o cara, inclusive. Nossa! É um cara que perseguia ele, um cara ia... Até que um dia ele desceu lá, o cara estava escondido numa obra que estava tinha lá, de um outro prédio que estava construindo lá, bom, toda aquela situação, não é? Sim. E ele foi lá e o cara estava armado também, no fim, troca de tiro e acabou matando o cara. Caramba! Né? Então, mas assim, então ele dirige sempre aquela coisa de saber o que eu vou fazer. Se eu tenho espaço, eu posso subir na calçada, eu posso sair para... Né? Eu não posso estar preso. Se você está preso, está perdido, né? Você está encurralado. Você não pode ficar encurralado. Então, só alguns detalles que a gente não vive isso, não sabe como é isso, né? Sim. Não, mas foi muito legal. Até porque eu estive lá com ele, a gente conhecendo a esposa, os filhos, né? Então, foi uma história também bem intensa, bem legal de se contar também, né? E nesse tipo de livro, a pessoa é dona da história, mas a autoria é sempre sua, né? Sim, não, mas nesse caso, a autoria é minha, mas o direito é dele. Os direitos são? Os direitos são dele, Tá lá o copyright, lá quando aparece lá, Roberval, Maurício Cardoso Rodrigues. E ele tem o direito né? Ele me pagou, eu fiz a história, eu construí a história.
Tá. Então, a partir do direito é dele. Daí, ele, quando for lançar, fazer qualquer coisa, ele... Quando tem lançamento, eles vão com você. Sim. Sempre assim. Quando o lançamento foi lá, eu fui para lá para participar do lançamento do livro. Quando foi lá dos 2 policiais federais também, eu fui para lá para participar. Então, é legal aquele momento de lançamento, né, de você estar junto, mais prestigiar, né? Sim. Então, isso faz parte, né, do trabalho. Nossa, muito bom. Vamos pro próximo, Danilo? Acho que já tem mais... Estamos chegando no final aqui. Fala desse Down ao Quadrado. Down ao Quadrado. Denise Pacífico Quadrado. Ela... É interessante que esse nome também, eu que criei esse nome, e quando eu falei, parecia tão óbvio, mas ela ficou impressionada porque ela tem 2 filhos com síndrome de Down. Quadrado é o sobrenome dela? Sobrenome dela. Olha só. Sobrenome do marido dela. Marido dela. Né? E ela é Quadrado também. É. E com ela tem 2 filhos. E diz, quando eu fui aprender sobre isso também, fui entender um pouco sobre isso, ela me falando, né? Isso é algo muito raro. Ter 2 filhos com síndrome de Down. Ela diz que é muito raro. É raro demais acontecer isso. Geralmente é um filho. Pode ver nas famílias quando tem uma criança, os outros não têm. Geralmente é um. Raríssimos casos são 2. E ela tem 2. Né? Então, daí quando eu dei essa opção do livro, Down ao Quadrado, né? Daí ela falou, nossa, porque o nome dela é Quadrado. É uma sacada sensacional. Então, as descobertas e desafios de ser mãe de 2 filhos com síndrome de Down. Então, é uma história também muito dramática também da vida dela. Uma mãe que ela descobre que a criança, a primeira filha dela, tem síndrome de Down quando nasceu, não sabia antes. Tá. Né? Aquele negócio que o médico não fala, fica escondendo. Mas, né? Nossa, que... Então foi terrível, né? E a filha dela, a Samantha, foi uma... Não sei se é um tempo atrás, saiu uma novela da Globo com uma moça com síndrome de Down. Era baseado Não, era a Samantha, era atriz. Ela que fazia. Olha isso. A Samantha é atriz. Ela trabalhou nessa novela da Globo. Ela mesma. Ela trabalhou. Né? E o noivo dela, da Samantha, que é o Breno Viola, ele é artista também, já fez filmes e tudo mais. Então os 2 estão nesse meio também. Olha, artístico. Que legal. Os 2 com síndrome de Down, os 2 moram juntos e tudo mais, mas tem toda uma desenvoltura nessa área artística. Olha, né? Muito bom. Então a história da Denise. E aqui o Daniel, que foi... Esse é mais recente, né? Esse é mais recente. Esse ano aqui. Valores de Ouro, o Daniel, que é o maior atleta paralímpico da história, não só do Brasil, mas da história. Não existe nenhum atleta masculino na natação no mundo que tem mais medalhas do que ele. Né? Então, é aquela coisa de história de superação. Sim. Né? Mas esse livro não é uma biografia. Ele fala sobre princípios que o ajudaram a vencer na vida. Né? Como atleta, como homem, como marido, como pai. Né? Ele, como cristão, também ele traz muitos exemplos. Então, ele fala sobre fé, sobre excelência, sobre virtudes. Né? Então, são valores que a gente destaca nesse livro, que ele passa a mensagem de como ele venceu, né? e que o ajudaram a ser quem ele é, né? a se transformar naquilo que ele é. Então, é uma história também ficou um livro bem intenso, e tem muita lição de vida, né? As coisas que ele passa. Em cada capítulo, são 8 valores. Em cada um desses valores eu procurei pegar uma pequena história dele relacionada àquilo. Então você vai falar sobre excelência. Vamos falar algo sobre o que você, na sua vida, como você viveu essa questão da excelência. Então, daí ele conta uma história dele. Daí eu começo essa história, só que eu não conto toda, eu paro. Daí desenvolve esse tema, excelência, e lá no final desse tema eu fecho aquela história. Olha, que legal. Que legal. Então, ficou muito, muito, muito legal também esse livro. E foi nesse sistema, foi o último agora que lancei. E estamos na batalha para os próximos que virão. Que agora teve o Coral que lançou, acho que não está aí. Não está aqui. O seu Zé Coral. Mas tem um que em seguida aqui da CIP, o Danilo. Se puder passar para a gente aqui. Aí vamos dizer, a biografia de uma instituição, né? Diferente, né? Do que você fez antes. Mais uma coisa, mais um desafio para mim, né? Nossa, como que você vai falar 90 anos de uma instituição, né? E aí eu fiz na época era o Marcelo Cansado, presidente, né? Da CIP, e o Evandro, o evangelista lá, que é da comunicação, com a Juliana, tudo mais. E eu fiz uma provocação, uma proposta meio indecente para eles, né? Por quê? Porque que nem a CIP, assim como outras entidades, eles já têm livro de
de 70, 75, de 80. E todos os livros, se for ver, é a mesma coisa. Um copia o outro, acrescenta um pouquinho mais. Copia o último, acrescenta um pouquinho mais. Né? Então, é mais do mesmo, na verdade. Eu tenho a impressão também que são livros assim mais para enfeitar a mesa. Se eu estou errado. Mas é isso. É o que a gente chama de livro de arte, né? É um livro de arte. Porque realmente ele ficou muito bonito, muitas fotos, mas eu falei. Mas para contar a história de uma associação, de uma entidade assim, vão contar uma história mesmo. Sim. Como eu falei, não vai ser só um relatório, como os livros geralmente são. O ano tal, a CIP estava na rua Governador, não sei quantos funcionários, não sei quanto entidade. Não, eu sinto falta, sabe, de histórias assim, de histórias bem contadas, sabe? De instituições, sabe? E daí, o que eu falei para eles? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um personagem fictício. Esse personagem vai viver, porque a CIP ela foi criada em 1934. E esse personagem é o seu Toninho, um alfaiate, eu falei. E ele lá em 34, ele tem a alfaiataria dele, já tem os problemas que todo comerciante tem. Claro. Desde sempre. Sempre tiveram problemas, dificuldades. E a gente vai contando a história da CIP, mesclando com a história dele. As dificuldades dele e tudo mais. Com as histórias de Piracicaba, Comurba e tudo mais. E todas as situações que influenciaram a cidade, os comerciantes, as indústrias. Tudo mais. Então ficou um negócio legal, interessante, porque você começa a ler a história dele, o seu Toninho. Ele está na casa dele, tomando café lá, tudo mais. Daí ele vê o jornal, nossa, estavam fazendo uma proclamação, um chamado assim, à população, aos comerciantes, para comparecerem no Teatro São José, para ser instaurada uma associação comercial, sei lá o quê, nos moldes de outras, que já tem em São Paulo, acho que em Sorocaba já tinha. Né? Daí ele vê aquilo, nossa, que interessante. Então é uma história de alguém que está vivendo aquilo, viveu aquilo, e daí no meio eu vou contando alguns causos da CIP, algumas histórias da CIP, que ela viveu, que passou, mas o seu Toninho está ali entrelaçado nessa história. Não, e o ofício dele é muito do tempo. Isso, da inauguração da CIP, né? Alfaiate. Quem você ouve falar em alfaiate hoje em dia, né? Nem sabe o que é alfaiate. Não sabe, Então muito ficou um negócio interessante. Até o Marcelo falou para mim, outro dia eu fui lá conversar com ele sobre o livro da Drogal, que a gente tá finalizando, né? Ele falou, nossa, o pessoal até hoje me aborda e fala, nossa, que legal o livro da CIP, muito interessante, porque as pessoas começam a folhear e começam a ver, nossa, uma história aqui. Daí aprende um pouco mais, né? Começa a pessoa ler do que só depoimentos de situações ou de relatórios de coisas que a entidade teve ou construiu ou fez. Mas então ficou um negócio mais vivo, né? Mais que toca mais. As pessoas se identificam, né? Se identificam mais. É mais fácil de você envolver a pessoa a ler aquilo do que só um relatório de... E ao mesmo tempo também, para a entidade é algo muito simpático para o público. Passa uma imagem muito humana, né? Sim. Da instituição para o público, com né? certeza. E ficou bem isso mesmo. Maravilha. Ô Marcos, você escreve histórias de personagens reais e imaginários, né? O que você hoje contaria da sua história se você fosse fazer uma autobiografia? A minha história? Sabe por quê? Porque antes da gente começar, a gente falou dos ofícios que você teve, a gente falou um pouquinho aqui, né? Mas falamos dessa coisa de você não ser escritor imediatamente. Eu só não imaginava que fosse com 40 anos que você fosse abraçar isso, né? Então, o que você fez até os 40 anos que você pode destacar? Porque você já teve uma baita de uma vivência para você começar a escrever, né? Com certeza. Então, o que você fez até os 40 anos aí que você pode destacar? Bom, eu não estudei muito, né? Quer dizer, eu larguei a escola, voltei depois. E lógico, escritor, incrível isso, né? Voltei depois, mas joguei basquete um tempo. Tinha até aquele sonho de ser jogador de basquete na época, mas acabou não vingando, dando certo. E como eu falei que eu não sabia o que eu queria ser, fui muitas coisas, trabalhei com muitas coisas, não deu certo quase nada, abri empresas, fali, quebrei. Que empresa que você tinha? Uma vez eu abri uma empresa eu trabalhei com um amigo que fazia brindes de chaveiros e tudo mais, trabalhou junto, não deu certo. Abri uma empresa de fazer pizza congelada, eu fazia pizza congelada. Eu nem lembro depois outras coisas que eu fiz, vendi páginas amarelas,
Olha, cabe lembrar, né? Aqui a gente já é de um tempo que isso daí ninguém vai saber o que é. Explica o que é Páginas Amarelas. Amarelas é um livro, é uma lista telefônica, na verdade, né? Com propagandas, as empresas fazem propaganda nas Páginas Amarelas para você, a pessoa comum está na sua casa, eu preciso de uma peça aqui para o meu carro, eu vou na Página Amarela, hoje você vai no Google, né? Hoje você abre lá, procura automóveis, peças e vai lá buscar até achar o que você quer. Hoje você vê no celular na hora. Hoje na hora, é Antes automático. você tem que pegar aquele livraço com as páginas não amarelas. Tinha celular, não tinha computador, celular, nada, era no livro, folhear, achar o número do telefone ali para ligar para aquele telefone. Então, haja visão saudável, né? Com aquelas letrinhas miúdas, né? Trabalhei no Banco Nacional. Banco Nacional. Que já o Banco do Guarda-Chuva. Banco do Guarda-Chuva. Banco do Ayrton Senna, né? É isso, Banco Nacional. O que mais que eu trabalhei? Olha, eu trabalhei numa multinacional chamada da Moore Formulário, fazia formulários contínuos. Olha só. Logo que eu casei, entrei nessa empresa, formulários contínuos. Que ano que foi isso? Isso foi em 87. Tá. 87, 88, 89, nesse ano. Trabalhei numa empresa em Santa Bárbara do Oeste, que era uma siderúrgica que fazia implementos agrícolas. Ia todo dia para Santa Bárbara, voltava. Então, nós teve... Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Tem nada Depois, eu comecei a trabalhar com comércio. Até hoje tem um comércio. Sim. Hoje eu vendo chocolate também. Olha isso. Né? Chocolate, bala, pirulito, doces no mercado municipal, numa banca no mercado municipal, já há 25 anos. Qual que é o nome da banca para falar? Empório Chocolate. Olha. Que era o antigo Cacau. Em Piracicaba, quem é antigo em Piracicaba? Sim, eu lembro do Cacau. Cacau chegou a ter 11 lojas, que era do meu sogro. É mesmo. Cacau, meu sogro. Tinha fábrica de chocolate, fábrica de sorvete, tinha as lojas e tudo mais. Baço Rolim, isso. E daí no ano 2000, todas essas reviravoltas da vida que você vai tropeçando aqui, cai ali, entra na falência, colar, vai pro Serasa ali. Né? Quem já viu bastante já sabe isso. Quebra, levanta. E o cheque volta. O cheque volta. E naquela época, no ano 2000, tinha essa banca no mercado, meu sogro estava já se desfazendo uma série de coisas. E ele ofereceu para mim e para minha esposa, a gente não queria assumir aquele comércio. E eu estava numa situação assim que quando você está afogado, você agarra qualquer coisa, aquela situação complicada na época. Falei, não, vamos tentar, vamos embora. E deu certo. E estamos lá há 25 anos. Foi a partir dali que eu fui fazer faculdade, que eu voltei a estudar, que eu me descobri como escritor. E a coisa se desenvolveu tudo. Então, a minha história, como comerciante, de forma profissional, o maior tempo que eu já passei foi como comerciante, né? Então são 25 anos já. Agora em janeiro faz 25 anos que eu estou ali, né? Muito tempo. E ali que a família cresceu e os filhos estudaram, foram passar um tempo no exterior, voltaram, mais. Cada um teve o seu caminho também. E hoje já sou avô também. Oh, que legal! Neto vai fazer um ano meu primeiro neto. É avô recente. É avô recente. Olha que legal! Que legal. Então aquela alegria de ter um neto em casa. Então eu creio que a minha história ela tem muitos, como acho que a maioria das pessoas, né? É a montanha russa, né? Tem pessoas que são mais lineares, né? Às vezes começa tem amigos que começaram a trabalhar, por exemplo, na Caixa, Câmara Federal, ficou lá 30, 40 anos, a vida inteira, aquela mesma, né? Na mesma. E deviam reclamar muito, né? Mas a minha história tem muito tropeço, muita queda, muito ajuste, muito acerto, até que eu me encontrei, tanto como comerciante, mais ainda como escritor. Né? Eu falo que eu acho que a minha missão é emocionar as pessoas, né? As histórias têm muito disso, né? De você se envolver com a história a ponto de se emocionar com ela, de descobrir as situações, os dramas dos personagens, né? Então, eu acho que essa é o meu caminho hoje, é esse, emocionar as pessoas. Né? Olha, eu acho que tudo isso que você passou, acho que eu vi uma coisa muito interessante que se nota quando você começou a escrever, assim, para valer, né? Você se deu muitas chances, né? Sim. Você caiu, levantou. Tem gente, talvez, que na terceira ou quarta tentativa desistisse, ou ficasse desestimulado, sei lá, desistisse de alguma maneira. Você e a sua família certamente também foi um apoio espetacular, assim, de se permitir
essas ascensões Sim. e quedas como parte do percurso, né? Sim, com certeza. Que, tipo, os seus amigos da Caixa lá tinham reclamações próprias de estar naquela posição. E você se arriscou, né? É isso. Você se deu chance de errar, porque o erro aí poderia vir um acerto em seguida. Eu tive essa oportunidade disso, né? E aí, nesse caso, a minha esposa, ela sempre é a primeira leitora, né? É aquela que sempre me incentivou, sempre, em todo momento, ela sempre... E talvez seja a sua maior crítica, né? Com certeza. Mas ela sempre acreditou, né? Ela Sim. sempre fala, não, eu sempre acreditei que você você tinha talento, porque muitas vezes a gente não acredita no nosso talento. Sim. Não tá tão bom. Mas isso que é o importante. Eu digo crítica não no sentido de encher o saco. Mas de acreditar no seu potencial e pode melhorar, né? Com certeza. Sempre melhorar. Com certeza. Com certeza. Então, eu devo a ela, a minha família, esse impulso, esse acreditar no trabalho, no talento, sabendo que aquilo vai vingar, né? Que vai acontecer. Então, por trás de um grande homem, você é gigante, tem sempre certeza. Uma grande família, eu imagino. Com certeza. Que beleza. E próximos projetos aí? Você já falou um mais ou menos aí. Que é o da Drogal, né? Da Drogal. Agora o livro acho que eu menciono da Silvia Vinhas, que é uma jornalista que hoje também tem muito podcast, ela trabalha ainda com comunicação. E tem outros projetos de ter um técnico de futebol, que ainda por enquanto eu não posso falar ainda, porque não tá nada fechado, nem ajustado, nem acertado. Entendi. Tem jogador de futebol também que ainda não está. Existe a prospecção, existe um projeto que talvez possa acontecer, mas como ainda não tem nada definido, então a gente fica só na expectativa, né? Mas agora eu estou com a Silvia Vinhas e tem um médico de São Paulo, o Dr. Marcon, ele é do Hospital Albert Einstein. Ele lidera outros 60 médicos no Hospital Albert Einstein. E estou começando agora também a contar a história dele. Eu estive com ele há um mês atrás, conversando com ele, definindo alguns detalhes. Estou começando a conhecer melhor a história dele para relatar tudo, né? Então, eu estou com praticamente com essas duas histórias agora. Que eu finalizei agora de um pastor lá de São Paulo, pastor Arão, nessa semana eu estou finalizando o livro. Então, eu já estou me voltando para esses outros dois projetos, tanto da Silvia Vinhas quanto do Dr. Marcon lá. E outros já estão na fila aí, já querendo bater na porta e vão ver onde a gente vai chegar, né? Vai chegar em um monte de livros, Com certeza, a expectativa é essa, né? Que bom. Marcos, já te agradeço aqui pela gentileza, né? Você está aqui falar da sua vida entre palavras, né? E eu vou pedir para o Danilo o último slide, que é a maneira pela qual os seres humanos do planeta Terra podem te encontrar através do Instagram, @MarcosBulzara, MarcosBulzara, tudo junto. Marcos Bulzara. Você vai contar ainda muitas histórias pra gente, né? Deus quiser. Deus quer, viu? Deus gosta dos literatos, né? Dos contadores de histórias, né? Obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo, por esse papo. Obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história e das minhas histórias, né? Só um pouco, né? Que olha um monte de livro que você tem. Mas você vai fazer muitos ainda, né? Se Deus quiser. Deus quer. Deus gosta dos escritores. Muito bem. É isso aí, pessoal. Mais um convidado ilustre aqui no nosso Ilustre Podcast. Toda quinta-feira estamos no ar com um novo convidado, feito Marcos. Quinta-feira, às 8 da noite, no canal da TV Metropolitana de Piracicaba no YouTube. E você pode encontrar os nossos episódios. Pode digitar lá Ilustre Podcast no YouTube, né? É bem fácil, né? Mas se você quiser ter os links todos dos nossos 128 episódios, você pode ir lá no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.